Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui na Descompressão Corporativa. E hoje eu tenho a satisfação, um prazer enorme de estar com uma pessoa que eu queria muito bater papo e a vida sempre facilita, acabou me dando essa oportunidade de estar com ele hoje aqui. Então hoje a gente vai falar com o Ivaldo Bertazzo, que eu tenho o prazer de estar com ele aqui, onde ele vai nos ensinar muita coisa que a gente ficou com muitas dores nas costas, no corpo, depois desse tanto tempo de pandemia. E hoje ele vai dar dicas muito bacanas para a gente que está trabalhando ainda de home office ou que voltou para o trabalho, mas ainda tem muita dor. Eu sou uma delas, eu acho que eu sou a primeira que vou me beneficiar aqui, fazer pergunta direta aqui hoje para ele. Acho que muitos de vocês conhecem o Ivaldo também, do Dança dos Famosos, lá no Faustão, onde ele era júri, participava do jurado de lá. E também sobre a escola e o método que ele desenvolveu, que é o método Bertazzo. Então tem muitas outras coisas que ele vai compartilhar com a gente. Então eu queria que vocês se juntassem a mim para dar boas-vindas aqui para o Ivaldo. Muito obrigada, Ivaldo. Um prazer, né? Porque eu sempre te escuto e suas entrevistas e tem tudo a ver com que... Então eu fiquei muito feliz de você me convidar aqui. Não, eu estou muito feliz porque eu acho que assim, a gente que trabalha muito para o RH, né, no fundo, né, para as pessoas que fazem essa ponte para ajudar as pessoas a trabalharem melhor, né, e como eu abri aqui agora, você com essa experiência vastíssima, primeiro até antes da gente entrar no assunto, eu queria que você contasse um pouquinho, se você contasse a tua história, né, porque como é que você começou? Eu sempre fiquei curiosa, como que foi essa jornada que você teve para chegar a desenvolver seu método? Você fez trabalhos riquíssimos para ajudar jovens de periferia, para ajudar pessoas a melhorar o movimento e agora ajudando todo mundo que está em casa também para melhorar essas dores crônicas que a gente acabou ficando de tanto que a gente fica sentado o dia inteiro na telinha. Então, eu comecei como o meu desejo era ser bailarino. E era nessa época que tinha os ícones, o Nureyev, né? Baryshnikov. Então, você tinha esse exemplo. Hoje é muito mais amplo, né? Então, comecei a fazer dança, ainda estudando. Nesse período, eu fazia até escondido dos meus pais, porque bailarino, né? Que profissão que vai ter? Mal sabiam que o mercado do trabalho corporal e as academias e tudo ia crescer tanto, né? Mas eu não tinha essa visão, eu queria ser um bailarino. E o que é interessante, dando um salto, é que eu comecei a dar aula para pessoas não dançarinas na Escola da Márica, aqui em São Paulo. E eram pessoas que vinham do escritório. E eu comecei a me intrigar, porque o corpo do brasileiro, nós estávamos falando isso, ele é múltiplo, né? Sim. Minha mãe do Líbano, meu pai italiano. Eu tenho amigos que o pai é polonês, de etnia da Polônia, e a mãe japonesa. Ou seja, a gente está acostumado com essa mistura. Nós somos múltiplos e isso não traz um corpo muito uniforme na sala de aula. É muito interessante. É difícil, porque se você está, por exemplo, dando aula para... eu já dei aula uma vez na Europa, então você pega, às vezes, na Dinamarca, corpos muito... com questões muito parecidas. Aqui não, um é longilíneo, outro é isso, o outro não sei o quê. Sabe, essa multiplicidade exige você prestar atenção que os tipos humanos necessitam, sim, os exercícios podem ser os mesmos, mas ele necessita de uma atenção. Não, você não deve fazer tanto abdominal, porque... muitas pessoas já projetam naturalmente. Não, senhora, você está com uma boa postura. Não vem não. Eu pareço um pescoço assim. Não, eu vejo você vertical. Porém, você vê na coluna, às vezes, aquela bossa de bisonte. Sabe aquilo que o zebu tem? Sei. Aqui saltado na cervical para trás. Isso já gera uma dificuldade para um abdominal. Quem tem essa bossa, se faz muito abdominal, amplia.
Então você tem prioridades nesse corpo. Então eu comecei a trabalhar, larguei a profissão de dançarino com uns 28 anos de idade. Mas você tinha feito balé clássico. Balé clássico, daquele Ai, jeito. deve Eu ser queria lindo. ser o bailarino que saltava, mas o caminho que a vida vai levando é muito interessante, né? Eu gostei muito de dar aula. E isso também é perigoso, porque eu conheço amigos meus que tinham um objetivo profissional de ser um dançarino, até mesmo um atleta, e começa a dar aula e faz sucesso. Aí você vai largando um pouco o teu primeiro desejo, Eu né? sei. Mas é normal, né? Porque as motivações, desde que elas surgem, isso é o mais importante, né? Sim. O problema é você não ter motivação, que hoje você vê um jovem menos motivado a achar uma profissão, um caminho, né, de trabalho. Isso é uma De tendência. estar perdido. Né? Mas eu estou me desviando, pergunta mais. Não, eu queria que você me contasse essa trajetória de como é que você criou o teu método, porque é um método super famoso, um método consagrado, é um método diferente. Eu não conheço ninguém que faz alguma coisa semelhante ao que você faz. Então, você entrou num nicho muito especial, né? Você sabe que eu tinha uma moça que jogava tarô até para mim. Sei. E ela fazia aula com você, a Ana. Ana Correia! Ana Correia! É uma graça, inteligente, Pois faz é. uma... Eu falei, e assim, você vê que era um universo muito amplo. Amplo, é verdade. É. Quando eu iniciei essa... Ana, um beijo para você. Um beijão para Ana Correia, que agora ela mora em Santos, mas continua trabalhando com essa leitura que ela faz. Maravilhosa. Então, quando eu iniciei o trabalho na minha escola, essencialmente eram pessoas que vinham do escritório. E os horários mais cheios eram 5:30 da tarde, 7 horas da noite, aquele monte de gente. Sabe quem eu tive a oportunidade de ter como aluno? A dona Ruth Cardoso. Olha que legal. Ficou uma grande amiga minha. Ela saía do Sebrae e vinha para fazer aula às 7 horas. Era muito divertido. Felipe Raistuhl, que foi da Petrobras. Sim, que legal. Um grande economista. Enfim, era muito interessante. Agora, me intrigava. As pessoas chegavam com o problema que o escritório traz. Reuniões atrás de reuniões. Piorou. Hoje, mais reuniões em Zoom, mais encontros. Você sabe, porque você está sofrendo isso. Você me falou que você passa o dia inteiro em reunião atrás de reunião e não para. Não paro, eu tenho 9, 10, 11 e assim vai. 1h eu já fiz 4, 5 reuniões e a parte da tarde mais 4, 5 reuniões sentada no mesmo lugar. E reuniões que você tem que esquecer um pouco quem você é, no sentido, olha, o teu ego, você tem que estar concentrado naquilo. No outro. Isso é legal, você se concentrar dentro do trabalho, só que você esquece da sua postura e tudo. Verdade. É isso que eu queria falar, talvez. Como fazer para que instintivamente o seu cérebro envie informações para o seu corpo? O cérebro, ele é um amigo seu. Ele está lá para te ajudar. Desde que você não tenha nenhuma lesão de sistema nervoso central grave, o cérebro está em função de atender às demandas, né? Então, hoje eu estava até numa aula falando isso. Por exemplo, quando você veste uma blusa torcida, Sim. a pele na hora te informa. Verdade. Mas ela informa o cérebro. Olha, a blusa está torcida, isso vai contra a articulação. Quando você veste a blusa, aí você fala, a manga não está certa. Quem te fez você acertar a manga? Foi a pele. A pele, que está ligada ao sistema nervoso central. Tanto que hoje nós vamos até brincar de algumas coisas. Você tem que estimular a pele, porque a gente acha que imediatamente é fazer a força muscular. Sim, é necessário. Encaixe articular, mas para um encaixe no computador, você está lá digitando, quem informa o encaixe da articulação são os sensores que vão para o cérebro. Então o cérebro está lá em prontidão para te ajudar. Como
fazer exercícios que surja instintivamente essa relação de corrigir uma postura. Então, esses trabalhos não sou só eu que faço, mas são muito contemporâneos. Quando eu digo contemporâneo, é anos 50, anos 60. Não é um trabalho que começa em 1918, Sim. onde tem muitas informações que a gente modificou o jeito de ensinar o movimento. E isso é incessante, você está sempre descobrindo, né? Quando você fala, por exemplo, olha, a gente tem ficado muito na frente da tela do computador o tempo todo, né? Como que a gente poderia, por exemplo, perceber? Eu acho que muitas pessoas podem ter coisas parecidas com a minha. Ou a gente vai ter dor aqui em cima, no pescoço, porque você ficou numa coisa olhando para frente, ou você vai ter na questão das mãos, dependendo do quanto você digita, ou então aqui, na lombar. Na lombar. Isso. Exatamente. O que seria alguma coisa, né, que tem a ver com a ergonometria, que muitos, é até engraçado, né? Você vai fazendo reunião cada vez mais e você vê as pessoas com a cadeira de gamer. Porque os gamers ficavam muitas horas, então as cadeiras de gamer acabaram sendo popularizadas, né? Então, certo. Você começa a ver cada vez mais um executivo, uma executiva, cada vez com cadeira mais de gamer, né? Lógico. O que você pode dar de dica pra gente ou comentar sobre essas coisas? Isso adianta, não adianta? Adianta muito e você tem muita informação. O problema é o seguinte, às vezes o escritório não oferece cadeiras de boa qualidade. Então, você tem como adaptar. E essas informações existem hoje na internet, né? Você não pode ter um braço muito baixo, porque gera um tipo de flexão no punho. Então, onde você apoia o cotovelo tem que estar quase no nível da mesa. Entendeu? Para que você tenha um pedaço do antebraço. O teclado, ele tem uma medida de 10 centímetros que os dedos atinjam o teclado. Então, por exemplo, isso é importante, olha, um pedaço do antebraço já apoiado na mesa. E para isso eu tenho que aproximar a cadeira. Olha onde eu devo chegar para eu trabalhar. E a gente tem uma distância. Opa, não, agora aqui. Você não está digitando, eu quero você elegante. É que quando você está em reunião e digitando, outra questão, a distância do visor é de um braço inteiro seu. Quase. Então você tem que ter. Qual é o problema? É o laptop. Porque você digita, se aproxima ele sempre está na altura da mesa que é mais baixa. Sim. Então, o que você tem que ter? Uma tela. Uma tela. Eu tenho uma tela. Você tem, né? Tenho. É impossível não ter a tela. Tenho a tela, uso o teclado separado e o mouse separado. É. E o laptop fica baixado, mas conectado com a tela. Você sabe que, aliás, falando disso, eu quero fazer um pouco de propaganda, eu desenvolvi todo um trabalho nas mesas. Para dentro de uma sala de um escritório, você começar a brincar com a pessoa, para ela desarrumar e arrumar. Como é isso? Assim, por exemplo, deixa de teclado longe, põe a tela torta, faz uma série de dificuldades e fala, agora perceba a sua dificuldade no corpo. Olha a torção que gerou na sua coluna, olha os ombros, tá? Aí arruma tudo. Começa a digitar. Aí desarruma. Depois de 2, 3 vezes, a pessoa começa instintivamente já a organizar tudo. E como eu te disse, é o cérebro que vai te fazer, entendeu? Você criar um pouco, não sei se a palavra é adequada, de toque, para não ter as coisas muito entortadas, né? Que mais? Mas de qualquer forma, você vai me conduzindo, porque eu tenho tanta coisa para te falar. O problema é ficar sentado. Então, por exemplo, tem mesas na Europa que você clica aqui e ela sobe. Então, você, eventualmente, fica em pé, a mesa vem e você trabalha um pouco em pé.
Ah, Você isso não interrompe seu trabalho, porque a mesa levanta, aí você desce a mesa. eu já ouvi falar nessas mesas que, inclusive... Eu tenho uma, mas eu não consegui trazer na nossa reunião. Não, mas é muito legal, porque eu ouvi dizer, uma amiga comentou comigo que tem uma mesa alta que você fica de pé. Isso. E tem algumas que tem tipo uma esteira embaixo que você vai movimentando a perna. Não, essa eu não conheço. Que chique, jura? É, que você vai movimentando a perna, como se você tivesse uma esteira. Só que você pode ficar, tipo, como se você estivesse meio que andando Entendi. e mexendo as pernas. Então, pode parecer um pouco exótico o que eu vou te falar. Por que que o sentado é problemático? Porque se eu estou bem organizado sentado, com aquele apoio na lombar, porque a lombar não pode afundar, porque dá hérnia de disco fatalmente. Todos nós tendemos a ter hérnia de disco lombar e dor no ciático, por causa que a bunda afunda. Então você precisa de algo na lombar que te empurre para frente. Mas veja bem, se eu estou aqui, olha a distância, não tem como eu errar. Adriano, entendeu? Olha aqui, eu já estou bem organizado, entende? Mas e o bumbum? Como é que a gente faz? O bumbum, você tem que ter uma altura onde os joelhos fiquem um pouquinho mais abaixo do nível da bacia, da dobra aqui da coxa com a bacia, na virilha. Então, isso quer dizer, já na Escandinávia, hoje em dia, existem bancos, você trabalha quase, a mesa tem uma inclinação, mas isso já é avançado. E a cadeira também, que você está levemente inclinada, digamos nessa altura. Ó, olha a altura que eu estou aqui, em relação ao que eu estou sentado. Com a perna para baixo. A perna cansa, inclusive. Você fica aqui, começa a dar uma exaustão na perna, porque você sente a resistência dos pés no chão. Por exemplo, quem é baixo, eu sou baixo, eu tenho 1,70. Isso não é uma altura assim, para dizer que eu sou alto, né? Bom, nem fale, porque eu sou mais baixo que isso. Então, se o banco é alto, você não sente a pressão dos pés no chão. Isso gera varizes. A pressão do pé é capital. Por isso que eu brinquei, eu trouxe essa cama elástica, porque é um trampolim. Aí, uma vez, numa reunião numa empresa, eu falei, deixa nos corredores da empresa, a cada andar, uma caminha elástica dessa. Mas acho que eles acharam que era um trem muito tecnológico. E não é, né? Não é, ela é barata. Por quê? Quando eu subo na cama elástica e faço esse movimento, olha, sinceramente, 3 minutos... eu faço o retorno da circulação venosa que estagna na perna voltar para o cardíaco. Então é uma besteira, porque... Quer dizer que se eu fizer 3 minutos a cada 1 hora... A cada 1 hora, mas olha, eu tô falando sério, 3 minutos não precisa mais. Que maravilha isso. E é uma bobagem, porque é divertido, né? Ela é baratinha, e dura muitos anos uma cama elástica dessa, chama trampolim, eu não sei como é os nomes nas lojas especializadas. E isso num corredor, fatalmente as pessoas vão brincar. Sim. E de sapato, você não precisa tirar o sapato, nem pôr uma roupa de fitness para subir. Você tá, sabe, lógico, um salto alto fino, não, porque você vai cair da... Tira e fica descalço, né? Não é verdade? É lógico. Então, o problema é o tempo que eu fico em flexão sem pressão do pé no chão. Por isso que, eventualmente, se a mesa sobe, ó, eu já libero o cardíaco. A questão é como que, com a idade, nós perdemos a oxigenação no cérebro. Por isso que a gente começa a ficar mais esquecido. Fica lógico, é muito tempo com pouca oxigenação. Então, você levantar é uma necessidade natural, entendeu? E
A gente até brincava, dá chá para os rins nos escritórios, para as pessoas, porque aí pelo menos ele vai fazer xixi e volta, entende? E anda até o banheiro. Mas E aqui esse relógio, ele ajuda a gente, porque ele mostra quantas vezes você levantou, né? ele mostra, né? Mostra. É. Ele mostra aqui no, né? Ele vai mostrando se você ficou quantas horas. Então, de 12 horas, quantas horas você levantou. Se você não levantou, ele pode te mandar uma mensagem. Você não levantou nessa hora. Ah, que interessante isso. É útil, hein? É muito útil. Muito útil. E mostra que se você fez as suas calorias diárias que você necessitava. Essas já são mais trágicas. Bom, eu não posso nem comentar essa parte. Ah, mas você não me parece. Você deve cuidar um pouco da sua alimentação ou não? É assim, ao vivo, não sei se eu posso contar. Tá bom. Tá. É que você tá mais jovem. Eu já tô com 73 e você começa a tomar um certo cuidado. Por exemplo, drink só no final de semana. Isso sim. Eu já não tomo nenhuma bebida durante a semana. Isso até tenho feito isso, mas tem uma coisa que é assim, eu tenho comido de tudo, mas eu como menos de tudo. Não é que eu parei de comer algumas coisas, tipo, Entendi. eu não como pão, eu não como doce. Não, eu como doce, eu como pão, mas eu como um pouco de tudo. Entendi. Isso é perfeito. Isso é perfeito. Agora, não é uma coisa assim que você fala, eu tirei. Não tirei. Não tirei. Entendi. Agora, eu gosto de comer muita salada, eu gosto de comer verdura. Tem gente que não gosta, eu gosto. Então, para mim, não é um sacrifício. Sei. Não é, eu também acho. Eu acho que o brasileiro ele tem muita. Bom, eu não sou nutricionista para falar, senão eu mudo muito o foco, mas ele tende a comer pouco legumes e salada, né? E isso a gente tem. Olha, hoje em dia você tem informação para tudo, basta você querer. Exatamente. Isso é uma vantagem, né? Eu, no meu período de escola, não tinha Google para você consultar. Imagina, nem no meu. Não, nem no seu. Não, imagina. Já imaginou que vantagem que um jovem tem hoje em dia? Com certeza. Com Meu certeza. Deus do céu. Mas então, me conta olha, assim, que outra dica você pode dar para gente que fica sentado? Por exemplo, a percussão Ah. na musculatura que tende a enrijecer mais. Olha, isso é um bastão. Se isso está na mesa do seu escritório, você pega e de vez em quando você pode continuar. Porque as pessoas acham que tem que interromper. Eu posso continuar lendo lá o que eu estou escrevendo e fazer a percussão nos ombros. Isso serve para quê? A percussão no músculo é para que ele diminua o grau de esforço. Então você bate no músculo quando ele está com dificuldade de ganhar elasticidade. Eu quero fazer também. Então, olha que bobagem. Aliás, eu vou te dar de presente esse bastão. Ai, que delícia! Mas olha que bobagem. Não, é um bastão amei. baratinho que você faz muitos exercícios. Quando você bate no trapézio, você já vai sentindo a nuance da diferença. A pressão é nessa direção, né? Isso vai, aos pouquinhos, dando uma sensação de descanso. Por quê? Porque teu braço está em suspensão digitando. E normalmente, sabe por que a pessoa pega o celular e fica abaixando a cabeça? O pescoço é hábil para manter a cabeça na vertical o quanto ele quiser. Porque isso é instintivo, é autóctono. Tony, vem de um impulso muito ancestral nosso. É porque o braço cansa. Se eu conseguisse ficar segurando meu celular aqui, eu digitaria aqui. O problema não é a cabeça que abaixa. Quando fala, olha a tua cabeça para baixo, ela sobe. É sentinela. Na hora você faz isso. Tanto que quando você dorme num ônibus, você acorda com a cabeça que caiu. O problema é a sustentação. Falta encaixe aqui. Por isso a percussão. São pequenos detalhes que você tem isso na mesa, você usa. Não é pôr lá numa gaveta. A percussão na cervical,
Não no... Com muito cuidado, mas a vibração, você sente quase como um carro num terreno irregular, que chacoalha. Então você já está dando para o labirinto informação. Outra questão é o labirinto. O labirinto é uma zona que trabalha no seu equilíbrio. Eu nunca fico em pé, eu trabalho sentado. Por isso, ficar em pé. É tão simples, né? Ó, levanta, mexe um pouco a bacia, volta a sentar. Só isso já modifica a tua situação cardíaca. Mas nós não faz, como se diz em bom português, nós não faz. É verdade. Porque será que não é por causa de um hábito? Se isso... Eu acho que não tem uma lembrança de que você tem. Até você ouve dizer que você tem que fazer algum movimento, inclusive para o cérebro, né? Falando de neurociência, se você der um intervalo a cada 1h30, por exemplo, de 10, 15 minutos, o teu cérebro ajuda ele pensar melhor. E às vezes a gente não faz isso, né? É verdade. Mas você escreve textos, né? Eu escrevo também textos. Então, eu acho digito, que né? você, quando escreve, se separa e volta e relê o que escreveu, você fala, ixi, isso aqui tá ruim. Esse distanciamento de uma ação é que é importante, né? Sim. Agora, você falou o negócio do celular, né? Mas esse movimento do celular, ele dá uma dor Então, mas olha... aqui no pescoço. Veja bem, é que agora nós não temos. Se eu trouxer... Esse livro Se eu colocar, é seu. esse livro é meu, depois a gente fala. Alguns livros que eu ponho, olha a altura para um cotovelo, olha aqui meu ombro e o cotovelo. Sim. Se eu tiver o apoio dos cotovelos em 2 bloquinhos de livro, eu consigo digitar porque você está apoiado, entendeu? Ó, aqui tem um montinho de livro, aqui outro montinho de livro que você não está usando. Você apoia os cotovelos e segura aqui. Você digita com muita tranquilidade. O problema é a mesa, para o celular é a mesa mais baixa. Você não tem onde apoiar. E, bom, laptop no colo, nem pensar, é um crime. Porque imagina você pôr o laptop aqui e você não sabe o escombro que é para a coluna. Então são os apoios, eles... Ou então sugerir para as pessoas que não possam colocar os livros aqui, que elas trabalhem no WhatsApp da tela, né? Porque hoje a gente tem do computador, né? Nossa, então, é uma maravilha você para puxar o WhatsApp para o computador. Pro computador. Eu uso só direto no computador. Eu também, porque você tem aquele visor e você, né? É impressionante. Eu já deixo, quando eu estou em casa, que eu estou trabalhando, o celular nem está perto de mim. Porque ninguém telefona, né, hoje em dia. Se telefona, pede licença pelo WhatsApp, né? É quase que uma educação hoje você pedir licença para telefonar. É né? verdade. Pega o bastão de novo. Pegar. Aqui, em cima da orelha, aqui do lado, chama o osso temporal, a têmpora. Né? Quando você apoia o bastão na têmpora, a outra mão vai atrás e essa aqui, aberta. Faz uma leve tração na sua têmpora, na pele, para cima. Olha aqui, quando você faz a pressão e a tração, é dolorido. Mas é uma delícia. Sabe por que é dolorido aí? Por causa da mordida. A mordida tem um carocinho. A mordida é muito potente e você pode ter, por alguma simetria, alguma tendência a ranger dente dormindo. Isso é comum. Então, ó, eu preciso ativar meu labirinto. Isso já vai dando, eu adoro essa palavra, um alô para o pescoço e para o olhar, certo? Volta. Parece que até tem um calombinho. Tem, porque é uma inervação ali da têmpora. Que está mais ativada. Vem até mais para frente aqui, pressiona o bastão mais à frente, isso. Ó, dói. Essa dor é dado um grau de tensão que vem desde a mordida. Tira. Mas isso é ótimo para poder soltar Deveríamos fazer o outro lado, mas, bom, já que você quer, vamos. Maravilhoso. Olha, quando você faz isso,
com o bastão na têmpora, você já está colocando a cabeça numa posição de prontidão. Olha aí. Você está elegante, olha os braços. Entendeu? Entendi. O bastão é um grande remédio para o escritório. Por exemplo, você está aqui. Depois eu empresto para vocês que estão aí gravando. Não, esse gente, bastão, ó, uma delícia, quiser, viu? Eu estou vendendo $100. Porque está benzido. Mas é que vale, além de estar benzido, tem todas as técnicas juntas. Olha, por exemplo... Gente, cabo de vassoura não se joga mais fora, hein? Mas tem que serrar, porque isso aqui tem uma medida de... Né? Olha aqui, Adriana, faz essa mão aqui e pensa o seguinte, que a de baixo suspende a de cima. Sim. A de cima não faz força para subir. Não. Então é um trabalho reflexo. Agora vai Tá me ajudando a minha coluna. Isso, aí eu sinto a respiração, a liberdade do ombro. Troca de lado. Isso. E vai. Você vê, são coisas sentados que vai te dando um alô. Gente, vocês não têm ideia da delícia que é isso aqui. Ó, de uma vez por todas, vamos acabar de achar as coisas exóticas. Ou seja, outro dia eu fui andar na Cantareira aqui, que eu vou sempre na Pedra Grande, subir ali, é um parque lindo, em São Paulo. Sim. Mairiporã. Isso. Você vai subindo, aí você só vê coreano e passando com bastão, né? E lá vem o coreano bastão. A nossa cultura não usa o bastão para caminhar. Qual a função de um bastão? Pôr a cabeça na vertical. Então, por exemplo, eu saio do escritório e vou caminhar, fatalmente eu estou caminhando aqui, no jeito que eu estava na atitude intelectual. Aí eu pego um bastão e saio para caminhar, modifica a posição da cabeça, não é alguém dizendo, olha, põe a cabeça no lugar, põe a cabeça, não. Usa o bastão, sabe? Olha que legal. São dicas simples, não são? Agora, eu posso pedir uma dica com viés particular? Lógico. Como que faz para a coluna aqui da lombar, que também dói pra caramba? Da lombar é uma zona mais delicada, né? Você deve, por exemplo, ao ficar em pé, encostar as coxas na mesa. Essa pressão da coxa gera um avanço do bumbum para frente. O bumbum, quando você está sentado, ou bem sentado ou mal sentado, ele está lá afundado. Sim. Então, a pressão da coxa na mesa já vai criando uma diminuição daquela bunda mediterrânea que eu falo, que aqui tem tá lá atrás uma grande bumbum. Que eu, por exemplo, eu digo, bunda não é traseiro. A bunda é para você caminhar. Um bumbum eu tenho para andar. Ninguém tem bunda para sentar. Os glúteos existem aqui para eu usar para marcha. Ai, mas a bunda é para sentar? Não, isso é um raciocínio completamente fora da evolução humana que levou milênios para se desenvolver. Os glúteos eu tenho para me manter em pé e caminhar. Olha só, não sabia. Então, ao sentar, o aprendizado do sentar bem vem da marcha. Na verdade, eu não devia contar para ninguém, mas basta caminhar bastante, passos grandes, que já você não precisa nem fazer aula com o Ivaldo Bertazzo, entendeu? Precisa sim. Bom, então, aqui, em posse dessa pressão, você escorrega as mãos para frente, mas não desapoie as coxas da mesa. Não desapoie, porque senão o bumbum vai lá para trás. E aqui eu tenho a condição, olha, de fazer a flexão do tronco para frente com o braço em apoio. Isso é muito importante. O apoio das mãos e o apoio da coxa no bordo da mesa, as coxas. E aí eu vou me espreguiçando. E volto e mantenho o contato. Não deixa o bumbum ir para trás. Isso, ó. O bumbum vai para trás para não cair de boca no chão. Por isso que ele vai para trás. Mas na hora do exercício eu tenho que ter o quadril sobre os pés. Só isso na mesa
Certo, tá certo. Você vai dizer, mas quando são escritórios muito formais, com muitas mesas, sabe? Mas a nossa cultura tem que se adaptar. Se você visualizar alguém num grande escritório que levantou e fez assim, é para a saúde daquela empresa. Não é exótica, é para que aquela pessoa diminua o grau de dor e produza bem. Então, quando você vê alguém se espreguiçar, não ache isso exótico. É porque mexe no nosso comportamento. Eu sou preguiçoso, eu não me mexo. Eu vejo outros se mexendo e falo, nossa, você está se mexendo aí. Não tem isso? Tem as críticas. As críticas. É. Então, isso tem que modificar, sabe? Essa tendência. E toda vez que sentir, então, essa dorzinha, fazer esse exercício, ela já dá uma aliviada. Repetindo, com as coxas pressionando a mesa e os braços indo para frente, apoiado no tampo da mesa. Isso me dá força no abdômen, esse apoio. Então eu alongo a coluna sem relaxar a barriguinha. Como é que você, esse trabalho que você está desenvolvendo, que é um trabalho que ajuda muito, inclusive, a melhorar até a produtividade dos funcionários, né, na empresa? Porque se você está com dor, se você começa a ficar incomodado, você acaba não produzindo, você não tem foco para trabalhar. A dor é um incômodo. Uma limitação. Para você usar o intelecto. Com certeza. Né? Sim, porque ela te impede, ela fica ali persistente, te avisando que tem algum problema. Não é verdade? E você não vai para frente. Como que é o trabalho que você desenvolve, por exemplo, que você oferece para o RH para que ele ofereça dentro da empresa? Como é que é esse trabalho que você... Porque você tem a tua metodologia, obviamente, que você tem promovido bastante, feito uma diferença muito grande na vida das pessoas. Eu vi que, por exemplo, você está dando dicas aqui valiosíssimas para mim, para todo mundo que está nos assistindo, para essa questão de que a gente possa entender com pequenas modificações no dia a dia pode nos ajudar. Então, quando ocorreu, nós fomos invadidos pelo vírus e a pandemia veio à tona, aonde veio o problema? O grau de inflamação que se dava impedia que o oxigênio que chega no alvéolo pulmonar, que eu inspiro, passasse com facilidade para o sangue. Porque o que é oxigenar? Não é só você encher a bexiga achando que o pulmão é uma bexiga. Não é um cacho de uva cheio de alvéolos. As uvinhas que levam a passagem do oxigênio para o sangue. Então, o grande problema no Covid é a ausência de oxigênio no sangue que vai alimentar minhas células, todas as mais distantes do coração. Então, a fricção era muito importante e o twist. Não é da sua época o Schubchecker, o twist que a gente fazia nos anos 60? Não era, mas eu Era da minha, viu? Fala, mas... Mas a gente viu, né? As pessoas dançando. É linda essa dança, inclusive. Uma coisa muito importante é que o seu pulmão esteja apto a receber e transmitir oxigênio para o organismo. Então, a gente usa uma tira de toalha e usa o twist. Porque, olha, eu ajo como um monolito no cotidiano. Eu acho que eu vou levantar o seu microfone. Quer que levante o microfone dele? Mas eu posso fazer sentado, olha, então tá. Aqui. Mas isso a gente faz em pé. Ao fazer o twist, eu estou sentindo a pele das minhas costas, não tirei a camisa, continuo bonito, chique, na roupa de trabalho, mas eu estou sentindo uma fricção nos ombros, na cervical, olha minhas mãos trabalhando, na base do crânio, né? Isso. E você vai fazer isso até a zona lombar, aqui no bumbum. Agora, o mais importante é essa torção. A torção, nessa contenção, vai fazendo a passagem do ar que eu estou inspirando para a hematose, para o sangue. Um twist, hein? Olha que bobagem. E a passagem vai acontecendo. Cansa, inclusive. Porque quando você faz um twist,
esfregando tudo, você sente até um cansaço no aparelho digestivo, você sente a barriguinha. E isso amplia a digestão. Então, isso são pequenos recursos que você institui numa empresa e aquilo fica divertido e a pessoa, pelo contrário, ela não dispersa. É como eu estou conectando os meus gestos, a minha ação motora, para o meu trabalho intelectual aqui nessa empresa. Isso tem que ficar claro. E que todos entram com pequenos recursos de aprendizado e vão utilizando. Se aquilo vira cultura na empresa, vira uma brincadeira que compreensível. Não Sim. fica uma pessoa fazendo. Imaginou, você chega numa grande empresa, tá lá só um fazendo assim? Tá esquisito. Mas se todos têm a madeira na mesa, uma toalha... E trabalhando, entendeu? E os puladores aí no corredor, maravilhoso. Você sabe que eu vi outro dia, Adriana, uma coisa muito estranha. No Japão, as pessoas que trabalham em telemarketing, eles têm uma caminha. Embaixo da mesa? Embaixo da mesa. Então, de vez em quando, eles se esticam, que nem as de avião, de classe executiva, e que se estica e dá uma dormidinha. Mas eu achei isso maldoso, porque aí é o seguinte, dorme um pouquinho e volta a trabalhar. Que a pessoa passa, acho que, sabe lá quantas horas. Mas não é isso que nós estamos falando. Mas você sabe que eu tenho embaixo da minha mesa dois tamanhos de altura para eu esticar meu pé. Um pouquinho mais baixo, assim, e o outro assim. Isso é fundamental. E você usa. Não, isso eu uso porque eu tenho dor nas pernas. Então, se eu ficar só com a perna para baixo, eu não consigo ficar muito tempo. Então, eu alterno média altura e alta altura. Eu tenho dois níveis. Entendi. Que eu fiz instintivamente. Eu nem sei se é correto ou não, mas me faz bem. Então, mas você vê que essa história do sangue, né? A circulação arterial é um maior remédio que você tem no seu organismo. E a gente não a estimula, né? Então, por exemplo, tô com a vista cansada, muito tempo no foco. Fecha o olhinho e faz com a toalha uma fricção, não com o dedo, que a toalha possui uma aspereza. Tá certo que... Então ela estimula mais a pele. Mais a pele. E não é para fazer forte. Aí você conta, sabe quantas vezes isso? 4. Umas 20 vezes, não é? Menos que 20. Então, 1, 2, 20. Para, sente. Esse descanso. Outro lado, com a outra mão. E depois, ouvido. A mesma direção, sobe pela frente e desce por trás. E então, na hora você já sente tudo acender aqui. Ou seja... O teu sistema nervoso central está na lota craniana aqui. Ele está aqui. Ele que te põe em função intelectual e de produção e de raciocínio. Sim. Os órgãos que levam informação para o cérebro, olho e ouvido, porque são os seus sentidos mais prontos. Sim. Você estimula para levar para o cérebro alento. Não é bobo, não é difícil, é simples. Ou eu tô achando. Mas você sabe que eu estava observando você aqui falar e eu fiquei pensando que genial que você é. Sério. Não, é incrível. Sabe por quê? Porque as pessoas que têm a capacidade de transformar algo que de alguma forma precisa de ciência por trás em coisas simples, é porque elas já estão no estado da arte, de uma coisa fantástica. Tanto é que só consegue falar de uma forma simples quem já entende profundamente de alguma coisa. Que bom que você fala isso, porque mesmo você falando com profissionais da área, se você fala simples, ele sabe qual o sentido do que está por trás. Sim. Então você não precisa ficar... É verdade, a palavra difícil de comunicação
trava o entendimento, não trava? Não, e essa capacidade que você tem de transformar, e eu já vi outros vídeos seus e outras coisas que você fala profundamente, com os nomes técnicos que eu não vou nem conseguir repetir. Que não é o caso, não precisa. Então, mas que é incrível, porque a gente sabe da profundidade do teu conhecimento. Então, a forma com que você conseguiu transformar todo esse conhecimento, com essa profundidade que você tem em coisas simples para as pessoas poderem usar no dia a dia, como um exemplo da toalha, do pau aqui, etc., não é trivial, não é trivial. Gozado, né? E como eu faço isso o dia inteiro, eu acho que eu já estou repetindo o mesmo assunto e você dizer que não é trivial não é intrigante, né? Não é trivial. É como você falou, você faz isso há muitos anos, você tem uma profundidade, então você não percebe mais o valor que você está passando de uma forma tão fantástica, porque você dá dicas como essas, que de certa forma, que eu fiz alguns pequenos exercícios que você me ensinou aqui agora, e eles são prazerosos. Tem que ser, né? E eu não sou uma pessoa que faço muito exercício, não sou. Eu acho que o meu trabalho é 200 vezes intelectual e eu precisava até equilibrar mais. E isso que você está dando dicas aqui, que as pessoas estão vendo e aprendendo, elas são prazerosas. Então é quase como se você estivesse fazendo uma automassagem. Entendi. Não deixa de ser uma automassagem, não é verdade? Então você vai para um spa para fazer ter um prazer. E você está dando dicas de coisas que você faz para aliviar o dia a dia, para deixar o dia a dia mais leve, para você ter mais produtividade, para você continuar carregando o piano durante o dia, para você dar conta dos teus compromissos. Então, o que você está falando é de uma extrema importância. Você sabe que você está falando disso? Até eu tenho 5 livros editados na Edições Sesc, porque eu trabalhei muitos anos junto ao Sesc, que é um grande parceiro meu. E é uma empresa que trabalha com pessoas do comércio. Então, esse livro chama O Gesto Orientado. E tem só dicas para escritório. Por exemplo, aqui, Adriano, se você vê, olha que divertido. É uma caixa. Você não quer levantar o livro só para as pessoas poderem ver também? Isso aqui é uma caixa como chama aquela caixa de escritório de plástico? Ela tem um nome classificador, eu não sei, uma caixa de você guardar... Eu sei qual que é aquela caixa grandona, transparente, às vezes, essa aqui tá cheia de arroz, tá vendo? Tô. Esse arroz, ou pode ser feijão cru, você enfia a mão e mexe para tendinite, para ler. Olha que legal. Uma besteira, né? Você não vai ter uma caixa dessa, porque a gente fazia até com os pés na sala. Mas o fato de você mover a mão dentro desse arroz... Pode ser areia, pode ser... Pode ser. Você vai. Quando você depois lava as mãos, você sente uma circulação. De novo, sangue arterial nas mãos. Sangue arterial cheio, quer dizer, pleno de oxigênio na cabeça, nos pés, na cama elástica. Sinceramente, cria saúde. Porque tem pessoas que não gostam de fazer uma ginástica no plano organizado. Não tem. Vai para o supermercado, né? Faz compra, vai. Então vai até a esquina fazer compra já. Porque diverte e mexe. Então não precisa, não é que todo mundo é obrigado a entrar numa academia e fazer, mas tem pessoas ativas no seu cotidiano, isso é o que basta. Sim. Né? E é muito, assim, eu queria até que Esse livro é para você. Ai, muito obrigada. Eu queria até pedir aqui para os meninos mostrarem bem esse livro aqui, porque eu acho que ele vende na Amazon. Ele vende na Amazon e você procura pela internet Edições Sesc, também tem. Porque é uma coisa prática, né? Onde as pessoas podem ter acesso para poder fazer isso. Lógico. Mas é muito legal você, com essas dicas que você está dando, para quem
não só pro RH, para poder lidar com isso no dia a dia, para oferecer para as pessoas, mas para a gente também que está em casa, né? Que, quer dizer, pode pegar essas dicas e poder aproveitar e usar sozinha. Porque, vamos combinar, o home office é uma chave de dois, é uma armadilha, né? Porque você acaba trabalhando muito mais, né? Muito mais. Você, quando ia para o escritório, não importa, eu não estou criticando, as coisas mudam. Mas você toma seu banho, põe sua roupa, você vai sair, né? Agora você trabalha com só a camisa bonita para fazer a reunião no Teams, no Zoom. Então, essa coisa, tomar uma condução, tá bom. Se você vai ficar 2 horas numa condução, é melhor o home office mesmo. Mas... Hoje, por exemplo, que está tendo greve de ônibus, por exemplo. Fala a verdade. Não é? As pessoas têm... Aliás, hoje chegou a Alice, que trabalha na minha casa, ela entra às 7 da manhã, né, que é um privilégio. Ela chegou às 7, eu falei, como é que você chegou com essa greve? Ela chegou, né? É muito impressionante, né? A porque dedicação. não é mole, né? Não é. As dificuldades urbanas. E você perde muito tempo, né? Perde. Então, eu concordo com você. Às vezes você até tem um desligar da mente para você ir para o trabalho. Tem. Mas vai depender muito da condição que você tem para chegar até o trabalho também, se ela é menos estressante. Às vezes, sei lá, você está no carro. Às vezes, para mim, é um prazer, porque você ouve uma notícia no rádio, eu adoro rádio, né? E você... Hoje eu vim ouvindo as suas aulas no YouTube, que foram ótimas. Mas, enfim, toda vez a gente tem alguma coisa para desligar. E você tem razão, dentro de casa a gente não tem isso. Não tem, Não Adriana. tem. Olha que coisa, por que você não pode, na tua casa, adaptar, então? Não tem mesa chique no Escandinava que sobe e desce. Mas põe alturas para você, às vezes, trabalhar em pé. Já muda um pouco, né? Essa caminha elástica você pode ter e subir nela e ficar. Tem que subir nesse trem aqui umas 3 vezes por dia e balançar. São bobagens que não são bobagens. Mas que, se você se disciplina um período fazendo, o hábito vem instintivamente. Ivaldo, tem um livro que eu gosto muito, que me ajuda muito a refletir sobre algumas questões, né? Que a gente está falando muito de saúde, do corpo e tal, que chama A Doença como Caminho, que é um livro de um alemão, nem vou conseguir falar o nome dele corretamente, mas é um livro que, para mim, é muito intrigante, porque fala como se a gente tivesse uma escolha inconsciente de alguns pontos do nosso corpo, pode ser órgãos, etc., que, dependendo da nossa psique, a gente escolhe esse órgão ou esse lugar do corpo para canalizar um desequilíbrio que nós temos, provavelmente psíquico, ou de angústias, ou de coisas muito acumuladas. Você que trabalha tanto tempo com o corpo, com o equilíbrio do corpo, com essa homeostase, tem alguma... Como é que você vê isso, né? Primeiro, se você acredita nisso, nessa expressão do corpo, do equilíbrio, né? Doença como caminho, é busca do equilíbrio, né? Do corpo, dessa homeostase. Primeiro, se você acredita nisso. Sim. E como é que você vê isso? Se a gente, através do seu trabalho, do seu método, como a gente pode estar mais consciente do nosso corpo e sentindo sinais que ele nos dá, para que a gente saiba lidar com as nossas emoções e etc. Então, sem dúvida, você fala aí da via psicossomática, onde certamente o psiquismo induz você a situações de gerar, inclusive, alguma doença. Esse poder que o psiquismo tem. Certamente o psicossomático é muito já evidente. Há algumas décadas, ainda bem, que nos informam disso. Tanto que uma pessoa fala, eu sei da gravidade do que eu vou dizer, eu tive um câncer e consegui superar. Tá,
Agora, veja o que eu trabalho é com a via somatopsíquica. É muito nome, mas o que quer dizer? Aonde as questões de entraves mecânicos, ou porque eu escorreguei, machuquei, ou porque a lesão que o meu trabalho impôs, eu começo a ter um impedimento. Todas essas dores articulares de uma função excessiva no cotidiano vão gerando um entrave somatopsíquico. Então, vou dar um passo e eu já não pressiono o pé, porque eu tenho artrose no joelho. Eu vou fazer um gesto, ai, meu ombro, e eu vou me fixando nessa expressão somatopsíquica. E isso tem que ser atendido muito rápido, senão eu vicio em me expor a você em todo esse quadro somatopsíquico, que não é uma doença no início, em origem grave como um câncer. Perfeito. Mas que vai criando um quadro onde o corpo não fala mais. E é o problema do não falar, ele não tem mais os não ditos, está tudo ali, ai aqui, entendeu? Vou sentar. Eu tenho que modificar o meu jeito de me demonstrar para você, de expressão. Aliás, isso é o que mais a gente trabalha em empresa. Como que a pessoa, numa reunião de planejamento, está ali numa prontidão de escuta e de saber usar e de usar o seu gesto a favor do trabalho. Isso é um homem moderno, né? Onde eu vou envelhecendo, sim, eu perco viço, a pele jovem, eu perco isso, perco aquilo, mas não a forma de eu me colocar posturalmente e numa expressão para você. E isso atrai. Isso é que faz as pessoas ficarem atentas ao que você está falando. Faz sentido para você? Faz todo sentido. Inclusive, me fez até uma associação aqui que, como a gente trabalha com inteligência emocional, uma das características que faz com que a gente construa relações de qualidade é a capacidade que eu tenho de olhar para o outro e me sentir que existe uma troca saudável entre um e outro. Isso. E se na medida que você, por uma questão que você deu uma análise muito boa, que é somatopsíquica, né? Por exemplo, eu como sou psicóloga, acabo sempre olhando o psíquico somático. Lógico. Né? Mas você deu uma coisa muito legal, que é esse estímulo que vem do que eu observo do outro, que é de uma postura, que eu posso interpretar isso como uma pessoa que não está aberta a mim, que está travada na relação, que não tem facilidade de se relacionar, e às vezes ela só está com dor, né? E ela não tem essa abertura. Então, isso também pode gerar, como você falou, um somatopsíquico que vai condensando um comportamento nela de ser fechado, porque pode ficar constrangido, constrangida de estar com dor, então tenta disfarçar. Eu tive uma pessoa próxima que ela tinha tido um AVC e ela estava com um lado bem travado. Sim. Então, por exemplo, para fazer as refeições, por exemplo, ela não gostava de fazer refeições. Então, ela escondia sempre uma mão, ela escondia, porque era a mão mais afetada. Então, aquilo ia fazendo com que ela tivesse exatamente o que você falou, uma coisa somatopsíquica, onde ela ficou mais tímida, onde a qualidade da relação que ela construía foi afetada, porque ela ficava constrangida. Isso é tão sério que você está falando, né? Interessante isso. E você sabe, agora que se fala do seu trabalho como psicóloga, o psicodrama numa empresa. É muito rico. É muito rico, porque você, quando são equipes que necessitam de relação, de produção, quanta dificuldade comportamental. Mas o fulano não se comunica com o outro. Quantos entraves nas empresas tem da ausência de comunicação por questões comportamentais, que a pessoa... É muita coisa... Isso tem que ser desfeito. A gente vive um outro mundo, né? Sim. Onde o corpo é uma ferramenta de comunicação também.
De interação. né? E como eu falei, né? De mostrar se você é aberto ou não a estar querendo uma relação comigo. Essa relação de interação, não é uma relação de Lógico, interação, de troca. de trabalho, de troca, exatamente. É verdade. Bom, eu aprendi mais com você do que você comigo Não hoje. é verdade, não é verdade. Sim, Não. eu adorei, porque você me falou coisas importantes para eu pensar. Olha, e você também ensinou todo mundo aqui, né? E aí eu vou sair daqui com muitos elementos para que a gente possa Ai, conversar que bom. sobre isso. Agora, eu queria só, para a gente finalizar, né, te perguntar, esse psicodrama que você citou, que eu acho que é muito rico, você faz isso com as empresas também? A gente faz no plano mais de brincadeira gestual. Entendeu? De questões não funcionais, no que eu sei mexer, que é o gesto. Legal. Entendeu? Para soltar as pessoas, para elas ficarem mais livres. Isso, ou seja, um gesto inábil, às vezes, sendo executado, a pessoa mesmo diz, não, mas isso não é bom para mim. Você diz, não é bom? Então faça o correto, né? Porque ela tem já a visão. Você vê muito no outro um gesto errado, né? Sim. É normal. É uma postura. Eu não me vejo com a facilidade. Então, no outro, às vezes você... Observa. Na minha sala de aula, às vezes eu peço para um aluno corrigir o outro e as correções são sempre muito adequadas. Que legal. Ela, mas que é isso? Eu mesmo, quando tenho amigos fisioterapeutas juntos, trabalhando, eles me corrigem. E eu falo, eu não tinha prestado atenção que eu estava agindo dessa forma. Muito legal. Olha, foi realmente um prazer. Eu nem vi essa hora passar. Ai, que Foi um bom. privilégio estar aqui com você. Eu que Te agradeço adorei, viu? muito, de Eu verdade. também. Muito Então, grata. bate a mão aqui. Muito obrigada. Bom, gente, tive essa conversa deliciosa, leve, divertida aqui com o Ivaldo Bertazzo. Espero que vocês tenham curtido como eu curti. Se gostaram, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp. Curtam o nosso canal aqui e até o próximo bate-papo do Descompressão Corporativa. Até lá!